Um jogador do Corinthians de 18 anos de idade e uma estudante de enfermagem de 19. Um casal com um encontro marcado pela internet, mas a noite termina com a morte dessa garota. E um mistério investigado pela polícia. O que de fato aconteceu dentro do apartamento do jogador? O Domingo Espetacular revela agora, com exclusividade, as conversas entre a jovem Lívia e o jogador Dimas. A ligação que nenhum pai quer receber. Falou que a minha filha tinha sofrido várias paradas cardíacas. A jovem de 19 anos é socorrida na casa de um jogador do Corinthians. Ele não cometeu crime nenhum, ele não matou essa garota. E uma suspeita que pode mudar o rumo de toda a história. E aí eu tive a noção, assim, que ele havia, assim, claro, especulação, mas a noção que ele havia abusado sexualmente dela, né, pelo sangramento na vagina. O que aconteceu naquela noite? O Domingo Espetacular conversou com exclusividade com a família da jovem e teve acesso ao conteúdo do celular dela e do jogador. Lívia Gabriele da Silva Matos era uma menina alegre, praticava esportes, amava ler e sonhava em se formar como técnica de enfermagem. Ela era uma pessoa maravilhosa. Ela cuidava de todo mundo. A jovem conheceu o jogador de futebol Dimas Cândido de Oliveira Filho através das redes sociais. Sua filha tinha comentado alguma coisa sobre o Dimas? Há algum tempo já, o ano passado, que ela conversava, que eles tinham um grupo de amigos que eram do Corinthians. Foi aí que ela falava dessa pessoa, como amigo, não falava como namorado, nada, como amigo. Dimas, de 18 anos, joga pelo Coimbra Esportes, um clube de Minas Gerais, mas foi emprestado temporariamente ao Corinthians. Nunca se envolveu em nenhuma ocorrência policial, nunca teve nenhuma notícia de problemas fora do futebol. É um filho exemplar, amigo de todos. Os dois conversavam, pelo menos, desde abril do ano passado. E, pelas conversas, ele parecia ser carinhoso. Todos achavam que os jovens nunca haviam se encontrado. Eles vinham mantendo conversas há muito tempo por esse aplicativo, mas não se encontraram pessoalmente em momento algum. Mas um áudio que Lívia mandou para uma amiga e que o Domingo Espetacular teve acesso diz o contrário. A gente tava quase namorando, a gente se encontra, a gente sai. Ele é muito legal. Ele falou para mim que ele já tinha se encontrado com a minha filha antes. Nessa troca de mensagens que estava no celular de Lívia, Dimas convida a jovem para ir até o apartamento dele. Mas para a família, não foi isso que deveria acontecer naquele dia. No dia dos fatos, eles combinaram de jantar. Não era para ter subido no apartamento dele. Ninguém sabe dizer por que houve essa mudança de planos. Para a mãe, a jovem disse apenas que ia assistir a um jogo de futebol. Ela falou, eu vou para o barzinho com meus amigos e vou assistir com os meus amigos. Dimas chega a perguntar, você falou para sua mãe onde ia? E Lívia responde, sim, ela nem liga. Pouco depois das 6 da tarde, eles se encontram. Terça-feira, 30 de janeiro. Lívia chega ao prédio onde mora o jogador, como mostram as imagens de câmeras de segurança que já estão em poder da polícia. Por volta das 19 horas, o SAMU é acionado. Mas o que aconteceu exatamente dentro do prédio ainda é um mistério. Segundo o relato do rapaz, os dois estavam sozinhos, fizeram uso apenas de cigarro eletrônico e tiveram relações sexuais. Eles tiveram relações sexuais consentidas e com o uso de preservativos. Dimas conta que, de repente, Lívia teve um mal súbito e desmaiou. Quem ligou para o SAMU
foi o Dimas, e essa ligação durou mais de 20 minutos. Esse foi o tempo que o Dimas tentou ressuscitar essa jovem que estava morrendo nos braços dele. O socorro chegou e se deparou com sangue por toda parte. Via já várias toalhas e lençóis sujos de sangue. O jogador ajudou a equipe a localizar a família da jovem. Eles foram avisados que Lívia seria levada ao Hospital Municipal do Tatuapé. Mas, chegando lá, o pai dela estranhou o comportamento de Dimas. Aí ele pegou e falou para mim assim, olha, eu tô com meu pai aqui, eu liguei para ele e ele comprou uma passagem para mim e eu tenho que ir embora. Eu tenho que voltar lá, eu tenho que ir embora, senão eu vou perder o voo. Ele queria ir embora de qualquer jeito, parece que ele queria se livrar de alguma coisa que ia complicar ele. Isso que eu tive a impressão. Lívia sofreu 2 paradas cardíacas durante o socorro e mais 2 no hospital. A última, fatal. Eu senti nele muita apatia, sem compaixão nenhuma. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com a minha filha. Além das paradas cardíacas, foi constatado que Lívia sofreu intenso sangramento vaginal. Os médicos encontraram na jovem um corte de aproximadamente 5 centímetros em uma parte do corpo conhecida como saco de Douglas. Segundo o atestado de óbito, foi esse ferimento que causou a morte de Lívia. Aqui nós temos a bexiga, o intestino, a vagina, o útero, as trompas e o ovário. Essa deflexão no final aqui, entre o intestino e o final do útero, o colo, é o fundo do saco de Douglas. Uma penetração pode romper? É comum isso acontecer? O fundo do saco de Douglas? Não é comum, mas pode acontecer, né? É mais frequente do que as pessoas imaginam. Então, da mesma forma que, nesse momento, qualquer pessoa seria leviana em acusar o jovem atleta de um crime de homicídio, nós não podemos aqui tapar os olhos e imaginar que uma jovem possa morrer dessa forma. Eu perguntava, o que você fez? Estava só você? Você abusou da minha filha? O que você fez? E o sangramento? E ele negava tudo isso daí. Nesse áudio enviado para um amigo, ele se defende das acusações de estupro. Qualquer que eu estuprar uma mulher, pensei em me matar, meu filho. Você é louco. Dimas foi levado à delegacia para prestar depoimento. Tem que deixar claro que o Dimas ele está sendo tratado como uma testemunha de uma morte desconhecida. Ele não praticou nenhum crime. Para a família de Lívia, pode ter havido violência durante o ato sexual e a participação de mais pessoas. Quando eu cheguei lá no hospital, estava ele e mais 2 amigos dele, né? O maior de idade era o empresário dele, que acompanhou ele o tempo todo, o Daniel. E o menor de idade foi o outro jogador do Corinthians que levou o carregador para ele. O menor de idade chegou a ser ouvido pela polícia. Esse outro que não aparece nos depoimentos, que não foi ouvido nos termos de declarações da delegacia, esse outro amigo dele, ele estava com um dos pés sujo de sangue. Onde ele sujou esse pé de sangue? Eu vi que tinha alguma coisa que estava uns 4 riscos no pescoço. Era visível como se ela tivesse levado uma pancada. A unha tinha algumas unhas dela que já estava quebrada. Por aqui, no IML, eles não iam fazer isso. Foi como se tivesse quebrado forçado. O caso foi registrado como morte suspeita e a polícia agora aguarda o resultado de laudos complementares para determinar as circunstâncias da morte de Lívia. E é o que tem que ser apurado. Como que foi essa relação sexual? Se tinha mais alguém presente nessa relação sexual? E se algum objeto causou essa altura e esse sangramento. Em nota oficial, o Corinthians lamenta a morte da jovem. Informa que aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades. Dimas não compareceu ao velório de Lívia. Hoje ele está muito abalado, muito triste com essa situação. Está bastante consternado com isso. E a gente respeita profundamente a família diante dessa fatalidade. Enquanto isso, os pais da jovem esperam por respostas.
Eu espero que os fatos sejam apurados com lisura. E que realmente, se ele for culpado, que a justiça seja feita, que ele pague por isso. Acho que nada mais justo, né?